João 8, um texto muito conhecido nosso, quando nós olhamos para a palavra, e esse João 8, principalmente nesses que têm essa carreira há muito mais tempo, há mais de 20 anos, esse João 8, 32, sempre tem falado. Mas nessa semana, quando o pastor Cláudio pediu para que nós estivéssemos ministrando a palavra, veio muito no coração. E o Senhor, primeiro Ele fala, Ele se revela, depois nós vamos colocando. Mas esse João 8, o verso 32, como se revelou no meu coração. Muito conhecido, mas a palavra ela é rios de água viva. E um rio, se os irmãos conhecem aquelas fontes, aquele manancial onde que a água sai, quanto mais ela nasce, mais ela jorra. E nunca é a mesma água, né? Então ela vai jorrando. A palavra do Senhor é a mesma coisa. Quanto mais você cavoca, quanto mais você tira, mais ela vai ser revelada no nosso coração. Quanto mais buscar de Cristo, mais Ele vai se revelar para nós. Então João 8, vamos começar no verso 31 e vamos até o 36. Diz assim a palavra no verso 31, João 8, 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Aqui existe um se, é uma condicional. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu-lhes, somos descendência de Abraão, jamais somos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele começa com o povo judeu. Nós sabemos que Jesus veio para os seus e os seus os desprezaram. Jesus veio para o povo judeu, né? Ele veio para todos, mas ele veio para o povo judeu. Mas os seus o rejeitaram, não o receberam. Por isso que Jesus fala assim, aos judeus que haviam crido nele. Aquele povo tinha crido nele, mas havia uma condicional, se permanecerdes em mim. É a mesma coisa para nós. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. É a mesma coisa conosco hoje. Se permanecerdes na minha palavra, vocês vão ser meus discípulos. Porque nós podemos escutar, podemos ouvir, podemos estar juntos, mas não permanecer. Mas se vocês permanecerem, por isso que sempre o Senhor nos dá essas condicionais. Se permanecer. Porque o Pai não nos pega à força. Ele é aquele Deus cavalheiro, gentil, amoroso. Ele bate, ele insiste, ele grita, né? Na porta de fora. Se vocês abrir, eu entro. Aqui é a mesma coisa. Se vocês permanecerem, eu vou permanecer com vocês. Se conhecereis a verdade vai libertar. Há um ditadozinho do mundo, mas muito certo para nós. O conhecimento liberta. Talvez os professores usem isso. O conhecimento liberta. E realmente, se nós sabemos ler e escrever, nós temos uma liberdade na mão. Se nós sabemos dirigir, nós podemos ir e vir com o nosso carro. É uma liberdade. Né? Então o conhecimento, ele liberta. É a mesma coisa aqui com a palavra. Conhecereis a verdade, e essa verdade que é Cristo vai nos libertar. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Uma vez livres, livres para sempre. Que tudo que Deus dá é irrevogável. Se nós olharmos o significado da palavra escravo no dicionário, a palavra escravo significa, é um indivíduo, uma pessoa, que está ou foi privado
da sua liberdade. Então, todo escravo, ele está ou ele foi privado da sua liberdade, sendo submetido à vontade daquele que é seu Senhor. O escravo é isso. Ele é submetido à vontade do seu Senhor, ele não tem vontades próprias, até pode ter, mas não consegue. Ele é submetido à vontade do seu Senhor. Isso o pecado fez nas nossas vidas. Quando o homem pecou, desde o início, ele se rebelou contra Deus. Deus falou para o homem no jardim do Éden: tudo te é permitido aqui, tudo te é lícito. Vocês usufruam disso que eu dei para vocês, desse jardim. Tudo. Mas desta árvore, do conhecimento do bem e do mal, dela vocês não comam. Porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrerem. Não sabemos quanto tempo passou. Eva deu ouvido a Satanás, comeu. O marido viu que Eva não morreu, comeu também. A partir dali, o homem se tornou escravo. Eles eram livres. Eles estavam livres para usufruir daquele jardim, de tudo. Ali o homem tinha escolha, ele tinha o livre-arbítrio, ele tinha escolha. Ele poderia comer da árvore da vida, que era Cristo. O homem não quis. Ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. A partir dali, eles foram escravos do pecado. Como nós, descendentes de Adão e Eva, todos nascemos debaixo desta escravatura. Por isso que ele fala, o que significa escravos? É um indivíduo que está privado da sua liberdade e submetido à vontade do seu Senhor. Escravos é isso. Nós nascemos nesse mundo submetidos à vontade de um Senhor, que é o pecado. Mas Cristo veio. Agora nós temos essa boa notícia. Gálatas 5:1. E agora nós vamos no estudo, sempre lembrando desse: se conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós vamos caminhar no estudo nesta manhã, nessa liberdade. Nós éramos escravos, hoje somos livres. Nós éramos um povo sem Deus, hoje nós temos Deus. Por quê? Porque nós nascemos escravos do pecado, do mundo. Gálatas 5, verso 1. Diz assim a palavra: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Todos vocês leram o que o Progresso Cristão, o pastor Cláudio postou hoje de manhã, de uma menina que ela estava para ser vendida como escrava. Ela era escrava, estava sendo vendida como escrava, e 2 homens maus queriam comprá-la. E eles brigavam entre si para comprar aquela menina. E veio o 3º homem. E ele paga um preço e ficaram brigando como um leilão, quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais. Aquele 3º homem deu mais. E os outros 2 homens maus não conseguiram bancar a oferta. Aquele 3º homem comprou aquela menina. E ele chamou aquele que quebrava aqueles aguilhões, quebrou, e ela chorando correu. Mas passado 2 minutos, ela corre atrás daquele senhor que tinha comprado ela. E ela fala, agora eu serei a sua escrava por amor. É a visão de Cristo. Ele pagou esse alto preço. Então por isso que Gálatas 5:1 ele fala assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Nós éramos escravos, vendidos a um preço
de morte. Estávamos condenados, mas Cristo nos liberta. Como? O nosso pagamento só seria um pagamento pelo sangue. E Cristo vem e paga aquele alto preço, o sangue vertido na cruz. Aquele momento que Jesus sabia, desde o início, que Ele viria a esse mundo como Salvador, como Senhor, como nosso Redentor, como aquele que pagaria esse alto preço desde o início. Por esses 3 anos e meio que Ele fez, Ele sabia que Ele iria a Jerusalém, ali Ele pagaria um alto preço. E quando Jesus na cruz, nós já estudamos isso, quando Ele fala, tudo está consumado, tetelestai, foi para que essa dívida, esse pagamento que vocês eram escravos, hoje vocês não são mais, porque Ele pagou. Então Ele fala, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não submetam novamente aquele jugo de escravidão. Jugo é canga, os mais velhos sabem que você põe 2 bois, é canga. Não se submetam de novo a esta canga do pecado, a isto que o mundo oferece. Cristo nos libertou. Vocês são livres. Colossenses, são textos conhecidos, mas nós precisamos sempre trazer à memória aquilo que Cristo fez e aquilo que Cristo é. Quando nós olhamos, Cristo nos salvou, sim, mas Ele nos chamou para muito mais que isso. Ele nos chamou para sermos seus filhos e filhos amados, não mais escravos desse mundo. Colossenses 1:13. Ele fala, Ele. Esse Ele é letra maiúscula, Ele. Quando nós olhamos aqui, é Ele, Cristo, na cruz. Ele fala, Ele, Cristo, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então vocês imaginem, Ele, Cristo, Ele nos libertou. Se Ele nos libertou, então quer dizer que nós éramos escravos. Se nós somos libertos, lembra o significado da palavra escravos? Escravos, você pertence a alguém, a algum senhor, a algum dono. Então Ele, Cristo, vem e nos liberta. Da onde que Ele nos liberta? Das trevas. Lembra que Adão e Eva pecaram? O pecado entrou na raça humana. Agora vem Cristo e nos liberta. Ele tira daquele império das trevas a qual nascemos, porque nós nascemos sem Cristo. Nós nascemos sem Cristo. Ele nos tira daquele império das trevas e nos liberta, nos transporta desse reino para o outro reino. E se nós olharmos tudo que Deus faz, sempre são 2 escolhas, vida ou morte, bênção ou maldição, escravo ou libertos. Então Ele nos chama, nos tira da escravatura, do pecado, e nos transporta para o Filho do seu amor. Aonde foi feito esse transporte? Na cruz, em Cristo. Ali onde nós somos incluídos, enxertados nele. Aquele zambujeiro bravo, aquela árvore que não presta, que só dá frutos maus. O Senhor fala assim, que Ele nos enxerta nele, nessa oliveira verdadeira, que é Cristo, transportados do reino das trevas para Cristo, o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou das trevas. Essa versão Reina Valera, ele fala assim, Ele nos livrou. Aqui Ele nos libertou. Naquela versão Reina Valera, ele fala assim, Ele nos livra. Ele nos livra, Ele nos liberta, nos livra, nos tira desse reino e nos transporta para Cristo. Salmos 107. Nós vamos ler um versículo desse Salmo 107 e depois nós vamos permanecer nesse Salmo 107.
nós vamos voltar nele, vamos passear um pouquinho pela palavra do Senhor. Mas eu fiquei, o meu coração, a gente não pode dar testemunho nosso, né? Mas quando eu li esses salmos, ele me encheu de alegria. Ele saltou os meus corações quando a palavra do Senhor, ele fala que o evangelho é pregado de capa a capa. O evangelho de Cristo, ele mostra a salvação de Gênesis a Apocalipse. Esse Salmo 107, ele vai falar da condição do ser humano sem Cristo. Salmos, mas nós vamos passeando pela palavra do Senhor. 107, 10. Os que se assentaram nas trevas e na sombra da morte, presos em aflição e em ferros. Essa é a condição do ser humano sem Cristo. Os que se assentaram nas trevas, nós não fomos libertos de um reino das trevas, nós nascemos. É criança, não tem noção do pecado, mas nasce no reino das trevas, filhos da desobediência por natureza. E aqui ele fala assim: os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflições e em ferros. Os escravos geralmente são presos, mas aqui ele fala presos nas aflições. O homem sem Cristo, ele é aflito por natureza. Assentaram nas trevas e na sombra da morte. Esse mundo, nós sabemos que essa carne, ela é corruptível. Ela está envelhecendo, ela está ficando doente, ela se quebra, ela envelhece, cria rugas. Mas é natural isso. Esse corpo, ele vai ficar na sepultura. Mas e a morte eterna? O que nós vamos encarar depois que nós partirmos desse corpo aqui? Isso aqui que o Senhor está falando. Esta morte eterna. Os que se assentam nas trevas e na sombra das mortes, presos estamos. Por isso que Cristo nos libertou. Para pertencermos não mais a um Senhor, mas o Senhor que é o próprio Deus. Deixam marcadinhos aqui no Salmo 107, que depois nós vamos voltar e vamos ler todo ele, ou quase todo, alguns versículos a mais. E nós vamos Levíticos 26. Eu quero ler em duas traduções, duas versões. 26, 13. Eu, o Senhor, aqui é o próprio Senhor falando. Eu, o Senhor, o vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos, quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos. Quero ler na versão NVI, diz assim: eu, o Senhor, Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que vocês não fossem mais escravos dele. Quebrei as travas do jugo que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida. Eu, o Senhor. Nós sabemos que a figura Egito significa mundo. Todas as vezes que nós lemos no Antigo Testamento essa palavra Egito, significa mundo. Faraó significa o diabo, Satanás, o senhor deste mundo. Então ele fala assim: eu, o próprio Senhor, o Deus de vocês, que tirou da terra do Egito, para que vocês não fossem mais escravos. Ali falava daquele povo de Israel, que andou por... O Senhor tirou, eles eram escravos de Faraó, escravos do mundo, escravos de Satanás. Deus tira aquele povo da terra do Egito. E ele faz esse povo caminhar por 40 anos no deserto. Eles poderiam ter feito esse percurso em 3 meses, 15 dias, né? Mas eles levaram 40 anos. Durante esses 40 anos, eles pararam durante 42 paradas no deserto. Alguns falam em mais de 2 milhões de pessoas. Um povo. E antes desse povo ser
liberto naquela noite, houve a última praga, aonde o Senhor fala para aquele povo: peguem um cordeiro, matem esse cordeiro, pegue o sangue desse cordeiro, passe nos umbrais das portas, e quando o anjo da morte passar, vai olhar para aquele sangue e não vai matar ninguém da casa de vocês, nenhum dos primogênitos. Mas se vocês não fazerem isso, mas aquele povo de Israel fez isso. Pegou o sangue, comeram a carne, pegaram o sangue, passaram nas ombreiras das portas. O que prefigurava isso? Cristo. Aquele sangue já estava prefigurando o sacrifício, já estava conduzindo aquele povo à liberdade. Aquele povo que era escravo de Egito, escravo do faraó, escravos do mundo, escravos de Satanás, aquele sangue na porta já prefigurava: esse povo vai ser liberto. Aquele sangue já prefigurava Cristo. Esse povo que era escravo desse mundo não vai mais pertencer a esse mundo. E o que aconteceu? Naquela noite o anjo da morte veio, passou, matou todos os primogênitos, mas na casa que ele olhava, ele via o sangue. Não interessava quem estava dentro da casa. A Bíblia não relata quem estava dentro da casa. Ele olhava por o sangue. Por isso que o sangue de Cristo nos cobre, é Ele que nos liberta. Não tem condicional do ser humano. Não tem obra nossa, é Cristo. Então ali como prefigurava Cristo, o sangue, ele olhava para o sangue pagava o preço de quem estava dentro da casa. E aquele povo no outro dia foi liberto. Mais de 2 milhões. Quem estava ali? Ali tinha velhos, crianças, idosos, mas mais de 2 milhões iam para o deserto, ser sustentados por um Deus verdadeiro. Aquele povo murmurou, reclamou, mas eram filhos, era um povo liberto. E teve lugares que eles pararam por 4 anos e meio. Aquele acampamento ficou paradinho. Eles só se movimentavam quando tinha aqueles trombeteiros. Por isso que hoje nós precisamos, no povo cristão, aqueles trombeteiros que olhem para a nuvem, prefigurava Cristo, para que conduzissem o povo. Aqueles trombeteiros olhavam para Cristo e ensinavam o povo: agora é a hora de levantar acampamento e partir. Agora é a hora de nós fazermos isso, porque eles não eram mais escravos. Eles eram um povo liberto. Eles não tinham mais o faraó que apertava a sua cerviz. Não, eles eram um povo libertos e sustentado pelo Senhor. Deus conduziu aqueles 40 anos, dando água, dando comida, maná que caía do céu todos os dias, carne, as codornas, a nuvem, o fogo, tudo. As roupas não envelheceram, os pés não incharam, mas mesmo assim, era um povo rebelde, duro, mas era um povo livre, porque o Senhor já tinha tirado eles do Egito. A mesma figura conosco, o Senhor já nos tirou. Antes, lá no Egito, prefigurava aquele sangue, a obra de Cristo. Prefigurava, estava mostrando o que ia acontecer. Hoje, já aconteceu. Cristo já veio e Ele já pagou esse preço. O sangue hoje não está mais nos umbrais da porta. O sangue estava na cruz quando Cristo foi levantado e ali Ele foi morto. Ele nos liberta deste império das trevas. E Ele fala assim: eu sou o Deus de vocês, que tiro vocês da terra do Egito, para que vocês não sejam mais escravos. Vocês não vão mais ser escravos, e uma vez livres, sempre livres. Eu quebrei. Aqui não é o ser humano que quebra. Eu quebro, Cristo, as algemas, as travas do jugo que os prendia. E eu fiz andar de cabeça erguida. Filhos eretos, não mais com o peso do pecado nas nossas costas. Não é de cabeça erguida porque somos melhores, não, é porque Cristo nos libertou. De cabeça erguida porque o peso do pecado não tem mais poder sobre a vida de vocês.
porque eu quebrei o jugo, eu quebrei as correntes, eu quebrei o peso. Que peso que tem hoje sobre vocês? Aquele peso que vocês carregavam nas costas? Não tem mais. Eu libertei vocês. Cristo fez isso. Isaías 42, 16. Não se esqueçam que depois nós voltamos para Salmo 107. Mas depois, Isaías 42, 16. Isaías 42, 16. Também nos fala isso, que o Senhor nos tira. 42, 16. Isaías 42, 16. Guiarei os cegos por um caminho que não conhece. Falou-os eis andar por veredas desconhecidas. Tornarei das trevas em luz perante eles, e de caminhos escabrosos em planos. Estas coisas lhe fareis, e jamais desampararei. Então tudo que Deus faz, Ele é perfeito. Ele nos tira daqueles caminhos escabrosos, o qual nós nascemos. E se nós morrermos sem Cristo, é escabroso. E Ele fala assim: eu guiarei os cegos por um caminho que não conheçam. Aquele povo, eles não sabiam o caminho que eles iam seguir. O Senhor ia conduzir. A nuvem ia conduzir aquele povo. Eles não sabiam, mas eles eram um povo liberto. Eles iriam prestar atenção na nuvem, porque a nuvem cobria eles durante o dia, porque no deserto, durante o dia pode chegar a 50 graus, e à noite pode chegar a negativo. Então durante a noite era uma coluna de fogo, e durante o dia a nuvem. E essa nuvem também prefigurava Cristo. Cristo iria conduzir aquele povo no caminho. Quando nós falamos para as crianças, o caminho é Cristo. Por isso que o caminho nunca é fora de Cristo. Se qualquer pessoa lhe oferecer outra coisa que não seja Cristo, se um anjo cair do céu e mostrar outro caminho que não seja Cristo, é maldito. Cristo é o caminho. E Ele fala: eu guiarei os cegos. Nós éramos cegos, nascemos cegos. Aquele povo foi liberto, e eles não sabiam para onde que eles iriam. A coluna, a nuvem iria os guiar. E Canaã, eles sairiam do Egito, mundo. A nuvem os guiaria até Canaã. E nós sabemos que Canaã é as delícias do Senhor. É a figura de Cristo também. Então a nuvem iria conduzir até Ele mesmo. Então quando nós olhamos para o Antigo Testamento, são figuras, mas que nos mostram a realidade do Filho. Hoje está consumado. O Filho se encarnou. Aquele verbo que os judeus o rejeitaram, Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele fez todo aquele caminho que antes prefigurava a nuvem. Ele fez. Cristo nos tira do Egito e nos leva para Canaã, para a figura dele mesmo, as delícias do Senhor, pagando um alto preço. Agora nós vamos para Deuteronômio 6, 21. Diz assim: então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito. Então aqui ele fala: então nós éramos servos, escravos de Faraó. Faraó a gente sabe que é Satanás. Egito, mundo. Éramos. Por que éramos? Porque nós somos resgatados, comprados de vida paga. Éramos. Porém, o Senhor, letra maiúscula, de lá nos tirou com uma mão poderosa. Vocês sabem onde que estava essa mão poderosa? Na cruz. Nós éramos
servos de Faraó, servos do diabo, escravos do mundo. Porém o Senhor de lá nos tirou. Já tirou. Ele não vai tirar, Ele já tirou. Com mãos poderosas. Na cruz em Cristo, aquelas mãos poderosas nos tiraram desse império das trevas. Agora nós vamos 15:15 de Deuteronômio, depois nós vamos voltar para o Salmos 107. Mas vamos para Deuteronômio 15:15. Sempre aqui prefigurava, mas hoje nós temos a realidade. Quantos daqueles do Antigo Testamento, eles queriam ter experimentado aquilo que nós experimentamos hoje? Lá eles tinham a sombra, nós temos a realidade. Eles tinham a figura, nós temos o cordeiro. Lá eles tinham a figura realmente do cordeiro que eles imolaram, que eles mataram o cordeiro, passaram o sangue nos umbrais. Hoje nós temos a realidade, o cordeiro foi morto para nos libertar. Quando João Batista fala assim, que ele aponta para Jesus, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, ele viu Cristo, eis o cordeiro de Deus que tira, que liberta o mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que liberta o mundo dessa escravatura. João Batista viu isso quando ele viu a própria pessoa de Jesus. Eles tinham as sombras, nós temos a realidade, não mais em figuras, em carne, osso, sangue, vertido numa cruz. Deuteronômio 15:15 diz assim: lembra-te que fostes servos na terra do Egito, e que o Senhor, o teu Deus, te remiu, pelo que hoje isso te ordeno. Aqui é para nós lembrarmos. Lembra de onde que o Senhor nos tirou? Nos tirou da terra do Egito. E de que o Senhor, o teu Deus, Ele te remiu. O que é essa remissão? Pagou o alto preço. Ele pagou. O que Ele remiu? Ele foi lá e falou assim: quanto custa vocês? É um preço muito alto. Eu pago o preço, né? Como algumas histórias contam, que Satanás não queria, histórias, né? Satanás não queria libertar o povo, e Jesus fala: quanto custa? Você não vai poder pagar. Quanto custa? É um preço impagável, é o sangue. Ele fala assim: eu pago. É real, né? Só que é contado com uma outra linha. Eu pago. Isso Ele fez. Ele pagou o alto preço. E lembra-te que vocês foram escravos. Vocês não são mais. Vocês foram escravos. Mas hoje existe aquela condicional: se permanecer, se deres ouvidos, se quiserdes. A obra está feita, mas depende se condicional. Lembra-te que fostes servos da terra do Egito, e de que o Senhor, o teu Deus, te remiu, pagou o alto preço, pagou morte, pelo que hoje isso te ordeno. Não nos lembra o que Hebreus fala? Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureças os vossos corações. Hoje, se vocês estiverem ouvindo que vocês são um povo livre, que aquela mão poderosa remiu vocês, não endureça o coração. Não endureça o coração. O Senhor nos tirou do mundo, o Senhor nos tirou daquele governo das trevas e nos coloca em Cristo. Nós somos filhos de um Deus altíssimo, de um Deus que tudo executa pela sua palavra. Você tem dúvida disso? O que você passa hoje? O que você acha que é difícil? Para Deus não tem impossível. O que é impossível? Se Ele criou todas as coisas, tudo que você imaginar nesse universo, que nós conseguimos olhar, e aquilo que nós não conseguimos olhar, tudo que está em cima, Ele criou tudo pela palavra dEle. Tudo pela palavra. Mas aquele verbo se faz carne, desce nesse mundo e fala: eu vou pagar o preço de um povo rebelde.
que se rebelou lá no Jardim do Éden. Eu pago o preço. Eu pago. A figura de Cristo no Antigo Testamento, a figura de hoje em realidade, não é mais figura, é realidade. E agora nós vamos lá para o Salmo 107, dar uma passeadinha no Salmos 107. Agora como um povo liberto, como um povo que sabe que fomos tirados da terra do Egito, do poder de Faraó, um povo liberto. Ele fala assim, Salmos 107, 1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, a causa de não sermos consumidos, diz assim a palavra do Senhor. Digam, o verso 2, digam-nos os redimidos do Senhor, que nos resgatou da mão do inimigo. Nós nos lemos agora que o Senhor nos redimiu do Egito. Aqui ele fala, digam os redimidos, nós somos um povo remido pelo Senhor, que Ele nos tirou, nos resgatou, nos libertou da mão do inimigo, da mão de Faraó, da mão do Egito. E congregou entre as terras do Oriente e do Ocidente, no norte do mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitasse. Famintos e sedentos, desfalecia a alma deles. A alma sem Cristo é isso. Mas o Senhor tira, nos leva para esse caminho que é Cristo. Verso 6. Então na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou, os libertou das suas tribulações. Conduziu pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas com os filhos dos homens. Essas maravilhas com os filhos dos homens, esse povo é rebelde. Nós éramos um povo rebelde. Se você falar para o mundo Cristo, eles não querem. O povo é rebelde. Mas é esse Deus que é misericordioso. Ele não quer que nenhum se perca. Deus não quer que nenhum homem vá para o inferno. Eles vão por suas próprias pernas, por suas próprias vontades. O homem não quer Cristo. O homem não quer Cristo. O homem é ser humano, né? Entra homem e mulher. Mas ele fala assim, andaram errantes pelo deserto, mas o Senhor conduziu aquele povo. Todos daquela geração que saiu do povo de Israel, 2 milhões, 2 entraram. A geração que nasceu no caminho entrou. Mas aqueles 2 milhões, 2 entraram, Josué e Caleb. E aqui ele fala assim, o verso 7, Ele nos conduziu pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Ali prefigurava Cristo. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. O verso 14. Tirou-nos das trevas, da sombra das mortes e despedaçou as cadeias. Não dá para dar um glória a Deus, gritar, jubilar de alegria? Nos tirou das trevas, das sombras das mortes, despedaçou as cadeias. Oh, meus queridos, se isso não saltar no nosso coração e não fazer nos pular de alegria, Cristo nos conduz nesse caminho direito, nos tira das trevas, das sombras da morte, despedaça as cadeias. E Ele fala, rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens, nós. Enviou-lhes, o verso 20, a sua palavra e sarou. Lembram que nós já falamos que o verbo se fez carne, o verbo habitou entre nós. Esta é a palavra Cristo, esse é verbo encarnado Cristo. Enviou-lhes a sua palavra, enviou-lhes Cristo e os sarou. E livrou-lhes do que era mortal, nos tira da terra do Egito, da figura do mundo, do Faraó,
nos tira daquilo que era mortal, morte eterna sem Cristo, nos transporta para o Filho do seu amor. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças, o verso 22, e proclamem com júbilo as suas obras. Hoje vocês são filhos, um povo remido, um povo comprado, um povo sustentado pelo Senhor. Cantem de alegrias isso. Talvez os mais Ledir, Vete, Vilma, alguns lembram de um cântico que nós cantávamos bastante tempo atrás, que dizia assim, ele é um cântico do cantor cristão. Então, se é cântico do cantor cristão, no mínimo deve ter uns 200 anos. Ele fala assim: salvação perfeita, livre do medo temos ficado, Cristo morreu levando o pecado, eis o resgate, o pacto se fez, fomos remidos de uma vez. Uma estrofe do cântico que fala: graça real, não há mais castigo, temos a paz sem medo e perigo, vestes reais, não mais triste nudez, Cristo enriquece de uma vez. Isso é Cristo, isso não é religião, isso é cristianismo. Romanos 6, verso 6. Romanos 6, texto muito conhecido nosso. Sabendo isto, eu já sei que nós somos libertados de um império das trevas. E tudo aquilo que nos domina é nosso Senhor. O pecado também é o Senhor. Por isso que Cristo nos redimiu. Ele fala: sabendo isto, que foi crucificado o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. O Senhor nos libertou. O pecado não é mais senhor das nossas vidas. O pecado, aquele que nós era senhor desde o nosso nascimento, ele não é mais senhor. Ele não é mais senhor, porque Cristo o destruiu na cruz. Romanos 6, 22. Agora, primeiro eu fiquei sabendo isto, que foi crucificado o nosso homem velho. O que é esse homem velho? É aquela natureza que nós herdamos desde Adão, a rebeldia. Desde Adão, essa foi crucificada com Cristo, essa natureza, este homem velho, ele foi crucificado. Agora o verso 22, Romanos 6, 22. Agora, pois, vocês eram escravos do pecado, do mundo, do faraó, do Egito. Vocês foram escravos. Agora, porém, libertos, aquelas cadeias que nos prendiam, aqueles aguilhões foram quebrados, aquela mão poderosa na cruz. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, saímos de uma escravatura para servir a um Deus Todo-Poderoso. O vosso fruto seja para a santificação e, por fim, a vida eterna. Por isso que santificação é processo, é a nossa caminhada cristã. Eu nasci de novo, eu fui libertada do pecado quando eu creio na obra de Cristo. O Senhor nos conduz a esse novo nascimento. Nascemos de novo. E daí ele fala assim: agora, porém, libertados do pecado. Quando nós somos libertados em Cristo, nós nascemos de novo. Não mais servos do pecado, agora servos do Senhor. Por isso que é sempre dois senhores, ou um ou outro. Não há meio termo na carreira cristã. Não há meio termo. Servos do Senhor ou servos de Faraó. Agora, porém,
tendes o vosso fruto para a santificação. Processo, caminho da cruz, maturidade e, por fim, a vida eterna. 1 Pedro 2,16. Quero ler também nas duas versões, nessa atualizada e na NVI. 1 Pedro. Vocês estão compreendendo? Vocês estão conseguindo entender da onde que o Senhor nos tira? Da onde que Ele nos transporta e para onde Ele quer nos levar e aonde Ele nos levou? Que aquelas mãos poderosas em Cristo pagou esse alto preço? 1 Pedro 2,16. Como livres, hoje livres, estou lendo na versão atualizada. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade como pretexto da malícia, mas vivendo-os como servos de Deus. Na NVI, vivam como pessoas livres. Não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Vivam como pessoas livres. Depois vocês, aqueles que não leram, procurem aquilo que o pastor Cláudio postou hoje. Daquela menina que foi liberta e depois ela correu para o seu Senhor. Se nós olharmos para aqueles escravos lá no Antigo Testamento, eles ficavam 6 anos escravos e no 7º ano eles eram libertos, eles eram obrigados a ser libertos. Mas quando aquele escravo no 7º ano era liberto, mas ele decidia ficar na casa do seu senhor, porque ele amava o seu senhor. Ele ia no juiz, falava: eu quero ser escravo por amor do meu senhor. Daí eles pegavam, eles furavam a orelha com uma sovela, aquilo que faz buraco de cinta, furavam a orelha, e aonde aquele escravo passava com aquela orelha marcada, eles sabiam que era um escravo por amor. É um escravo que decidiu ficar na casa do seu senhor por amor. Ele era um escravo, ele foi livre, mas ele decidiu, por amor, ficar na casa do seu senhor. Então aqui diz: não useis a liberdade para ser do mal, não. Pegamos a nossa liberdade, devolvemos ao Senhor. Cristo nos libertou do império das trevas, mas eu quero devolver essa minha liberdade e quero ser servos por amor a Cristo. Agora com as orelhas marcadas, ali vai um filho de Deus, um povo que é diferente. Aquele povo era reconhecido pela orelha furada. Hoje nós somos conhecidos como um povo que o Senhor libertou, tirou da terra do Egito, do poder do inferno. Qual tem sido a nossa marca hoje, como cristãos? O mundo lá fora tem identificado isso? O mundo lá fora tem identificado: esse povo é um povo liberto, comprado por um alto preço? Cheiro suave. Isso Cristo fez por nós. 2 Samuel 22:20. 2 Samuel 22:20. Essa é a nossa realidade hoje. Trouxe-me. Oh, meus queridos. Ele trouxe-nos para um lugar espaçoso. Livrou-me, porque se agradou de mim. O Pai, eu e o Filho, para que nós fôssemos transportados para esse lugar espaçoso. Se nós temos medo de ficar num lugar fechado, num elevador, alguma coisa, num lugar escuro, mas aqui vocês olhem, o Senhor nos trouxe para esse lugar espaçoso. Livrou-me. Se livrou é porque nós
Ele éramos escravos, presos. Livrou-me porque Ele se agradou de nós. O Filho foi moído, porque Deus se agradou de nós. O que nós temos feito com a nossa liberdade? O que nós temos feito com aquilo que Deus tirou e pagou um alto preço, com a nossa liberdade? Nós vamos ler mais esse último texto. Essa história é a história de Naamã. Que Naamã é curado da lepra. Mas vamos ler, eu quero trazer uma outra, puxar essa história de Naamã, não para a cura de Naamã, mas para uma outra história. Então nós vamos ler de 1 ao 3, 2 Reis 5:1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor. Esse senhor, prestem atenção que a letra é minúscula, não é o Deus. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, um grande homem diante do seu senhor e de muito conceito. Porque o Senhor, dera vitória à Síria, e era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram cativa uma menina. Eu quero que vocês prestem atenção nessa menina. Nós não vamos prestar atenção em Naamã aqui. Nós vamos prestar atenção nessa menina. Levou cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, essa menina que foi levada cativa, não relata o que aconteceu com esta menina, mas nós sabemos que quando um povo, ele prendia, que ele dominava um povo, ele matava. Alguns eles levavam por escravos, outros matavam. Quem sabe os pais dessa menina, ela era escrava, ela era uma serva. Menina, provavelmente 13, 14 anos, menos, era menina, escrava. O que ela fala? Talvez os pais possivelmente tenham sido mortos. O que essa menina fala? Disse ela, a menina, a sua senhora, mulher de Naamã: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria a sua lepra. E aqui, se no decorrer da história vocês quiserem ler, Naamã vai à procura de Eliseu. Eliseu manda ele se banhar durante 7 vezes no rio, e ele foi curado. Mas aqui eu não quero levar para a figura de Naamã. Vamos olhar para essa menina. Ela era escrava, ela era uma escrava, mas ela estava livre de todas as algemas de amarguras, tristezas. Ela era só presa por uma condição, mas o seu coração era liberto. O seu coração, ela não poderia desejar que o seu Senhor fosse morto pela lepra, porque a lepra era uma condenação de morte. Não, ela falou: existe um profeta. E ela foi atrás desse profeta, indicou que Naamã fosse. Leiam a história em casa. E Naamã foi curado. Ela, uma menina, não tinha marcas de escravatura. Ela só estava numa condição de escrava, mas ela não era escrava. Era uma menina liberta que conhecia Cristo em figuras, mas era uma menina liberta. Tomara que o meu Senhor conheça Eliseu, que Eliseu vai curar. Ela não tinha marcas, era uma menina liberta, mesmo serva em uma condição, mas ela era liberta em Cristo. Prefigura. Vocês conseguem ver isso? Aquela menina não desejou mal ao seu Senhor. Saber o que ela tinha passado? Ela não desejou mal ao seu Senhor. Então, o conhecimento liberta. Mas se nós olharmos, a palavra de Cristo liberta. Se pois o Filho vos libertou, verdadeiramente vocês são livres.
Vocês são livres. Vocês são livres. Um povo de orelha marcada. Um povo que sai na rua. O povo pode dizer assim, esse povo é um povo diferente. Aquela menina ali, escrava naquela condição, mostrou a diferença. Era uma menina escrava, talvez os seus pais mortos. Provavelmente. Um povo foi liberto, porque quando havia muita crueldade naquela época. Como hoje, né? Também reina a crueldade. Mas ela era uma menina liberta. Ali houve a marca. Talvez não tinha a orelha marcada, com furo. E hoje, como tem sido a nossa liberdade? Como o mundo tem visto nós lá fora com essas orelhas marcadas? Um povo diferente. Tem uma frase do Paul Washer. Diz assim, fora dele não há nada. Ou você está no cristianismo, ou você está em trevas. Ou está em Adão, ou em Cristo. Ou está na morte, ou na vida. Ou você está na carne, ou no espírito. Ou está condenado, ou liberto. Tudo que temos é Cristo. Fora dele, nada mais vale a pena. Paul Washer. Então, Cristo nos resgatou. Para nós sermos um povo liberto. Libertos para servir. Cristo nos resgatou. Com o preço de sangue. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Para que o Senhor, aqueles que eu não tenho o poder de abrir entendimento de ninguém. Quem tem é Cristo, o Espírito Santo, esse que é o Consolador, que é o Revelador. Ele convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Mas que possamos, nesta manhã, crer nesta palavra, que nós somos transportados de um reino de trevas para Cristo. Pai querido, a palavra é tua. Nos convence a cada dia que Cristo nos libertou do império das trevas e nós somos transportados para o reino do Filho do teu amor. Obrigado, Pai, por tão grande salvação. Se revele a nós a cada dia, Pai. Conduza o teu povo. Pai, como o Senhor conduziu o teu povo, ao povo de Israel, aquele povo pelo deserto, para a figura que era Canaã. Pai, que possamos olhar para Cristo hoje, o autor e o consumador da nossa fé. Nos sustente, Pai. Nos sustente. Para louvor e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Graça e paz.